Boa noite, irmãos. Boa noite a todo o pessoal que tem visto os primeiros vídeos que eu fiz. Esse é o quarto. Esse eu quero já rapidamente começar falando com vocês. Vai ser em 2 Tessalonicenses. Aqui a partir do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, essa carta diz que foi Paulo, Silvano e Timóteo que escreveram ela. A igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, eles dão várias exortações a esses irmãos, né? Falando no capítulo 2 também sobre o anticristo, sobre se afastar de pessoas que não pregam a verdade. E aqui no capítulo 3, diz assim, ó: finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. É bom colocar aqui que a questão da fé ela não é de todos, porque nem todos querem a fé. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz os vossos corações ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos o pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Coisas que é interessante observar aqui. O versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. E ali na frente, no versículo, ele está dizendo o que seria andar desordenadamente. Homens que não trabalham, que querem viver às custas do povo ou às custas do evangelho. Tá? Então, aqui Paulo fala bem claro sobre a questão de que ele, Timóteo e Silvano trabalharam arduamente para servir de exemplo a eles. Tem até uma parte aqui que ele diz assim, ó, o 9, não porque não tivéssemos esse direito. Direito do quê? De eles ganhar salário, de eles fundar uma instituição e começar... Não é isso. O que ele está falando aqui, não porque não tivéssemos esse direito.
como eles se doaram para propagar o evangelho, então, pro sustento deles, para aquilo que era necessário, os irmãos poderiam sim contribuir para aquilo que era necessário. Como Paulo, Silvano e Timóteo não estavam nas regiões deles, onde eles moravam, então provavelmente eles poderiam ficar em casas de alguns irmãos e ali comer junto com eles, apenas para as suas necessidades. Mas nem isso eles ousaram fazer. Eles trabalharam para não ser pesado para ninguém, para servir de exemplo. E daí nós vamos ler também 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5. Se vocês for pegar 1 Pedro 1, Pedro diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Da dispersão, porque o povo de Deus naquela época se dispersou-se muito por causa da perseguição da igreja romana. Então aqui em todos os capítulos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Pedro exorta muito eles a permanecer firmes na fé. No capítulo 5, Pedro diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, em outras traduções fala aos anciãos, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância. Eu vou ler esse texto aqui, em uma tradução mais nova. Eu que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vós. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, essa aqui é a nova tradução, mas com o verdadeiro desejo de servir. Então, vocês notaram que é uma preocupação muito grande dos apóstolos em pessoas que se aproveitariam do evangelho para ganhar dinheiro? Por que esse é um ponto que é cansativo até de se bater? A gente, se botar na internet ali, vocês vão ver vários e vários irmãos debatendo em cima disso, muitos até malhando pau, chamando líderes religiosos de um monte de coisa. Eu não queria entrar nessa questão. Por quê? Porque a Bíblia ali ela é bem clara, lá em Tessalonicenses, apenas diz para se apartar. Por quê? Porque o objetivo do Evangelho não é esse. O objetivo do Evangelho não é enriquecer pessoas, não é enriquecer a instituição. Por isso que eu falo, já falei nos outros vídeos, que o Evangelho ele é uma carta e essa carta tem que ser lida, tem que ser observada, tem que ser debatida, para que as pessoas não caiam nas armadilhas e nas ciladas. Hoje, a gente vê várias e várias pessoas, multidões de pessoas sendo enganadas, sustentando homens que sobrevivem em cima do evangelho descaradamente, que ganham dinheiro, a reveria em cima disso. Eu moro aqui numa cidade pequena, cerca de 30 mil habitantes. Só aqui, se for contar, tem, sei lá, eu acho que mais de 40 placas de instituição, todas elas cobrando dinheiro, todos eles vivendo em cima disso, às custas disso. E a gente, olhando no Evangelho, a gente vê que não tem nada disso na Bíblia. Por isso que o Evangelho hoje tem sido motivo de chacota para muitas e muitas pessoas. E isso é triste para nós, porque o Evangelho não era para ser motivo de chacota. O Evangelho era para ser um motivo de transformação de vidas. Só que tem se levado a coisa de uma brincadeira tão grande, de uma brincadeira de mau gosto tão grande, que falou em Evangelho hoje, automaticamente a pessoa já liga naquela questão, vai encher bolso de líder, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por quê? Porque a gente veja que o objetivo da grande massa, da grande maioria, e principalmente da liderança, é esse. Gira tudo em torno do dinheiro. Você começa a assistir um programa de televisão, você começa a participar de alguma instituição, no começo este abraço, amor para lá e beijinho para cá e pá. Só que daqui a pouco começa a questão financeira.
E a gente aí vê aqui a questão dos apóstolos, Paulo na outra carta e Pedro nessa, alertando a respeito disso. Que ninguém bote isso na sua cabeça. Isso é uma coisa que eu faço questão de tentar abrir o olho também das pessoas, porque eu já fui vítima disso. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez eu enxergar o Evangelho dele. E o Senhor fez eu enxergar que o que Ele quer de mim não é dinheiro. Não é eu ser fiel a uma instituição. Não é eu ser fiel a uma pessoa. Mas é eu buscar a Ele. Porque a palavra de Deus diz que é Ele que nos religou a Deus. Há um só caminho, um só Senhor. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, que é Jesus Cristo. Então, Paulo, por diversas vezes, fala a alguns irmãos que eu vos encomendo a Deus e a sua graça e a sua palavra. Por quê? Porque o que pode nos tirar todas essas escamas é só a palavra de Deus. E se você começar a ler as cartas, uma por uma, o que está querendo dizer, o que tal apóstolo está querendo dizer, o Evangelho vai entrar na tua mente, no teu coração e vai mostrar o que Deus quer. Aí muda tudo. Não é que agora tu vai virar um mão de vaca do Evangelho, ou um avarento, não. Agora tu vai ajudar por amor. Mas não é ajudar a instituição, não é ajudar homens que se dizem líderes. Toda palavra que tem no Novo Testamento, que Paulo fala, que Pedro fala, que tantos outros falam, que João fala, é ajudar irmãos necessitados. Necessitados. Tudo que existe na palavra de Deus no Novo Testamento é para ajudar necessitados, os santos, aqueles que precisam. Por isso que Paulo fazia aquelas viagens missionárias, ia nos irmãos mais ricos, arrecadava e trazia para os irmãos mais pobres. Por isso que no começo em Atos, nas descidas do Espírito Santo, por isso que havia temor, e cada um que possuía a herdade vendia e repartia conforme cada um tinha necessidade, e também depositavam nos pés dos apóstolos e eles repartiam conforme cada um tinha necessidade. E vocês sabem que hoje não é isso, não é assim. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é muito grande. As pessoas se apegam. Eu conheço instituições aqui na nossa cidade que eles têm mais de 100 mil reais em caixa. E se eles for gastar, eles vão gastar com som, com cadeira, com 300 mil coisas, mas não vão gastar com pessoas. Eles não vão ajudar quem realmente precisa, que é o ser humano. Então aqui está um alerta muito grande. Lá em Tessalonicenses, Paulo dizendo que tem que se apartar desses. Só que o ser humano, além de compreender o evangelho errado, além de não se apartar, ainda se opõe a todo aquele que criticar isso. Todo aquele que vinha aqui falar a palavra, que isso aqui que eu estou falando é a palavra. Não é de minha boca, ou então eu estou ficando louco. Então, se isso aqui é uma palavra que os próprios apóstolos colocaram, aqui Pedro está dizendo: aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Lá em Tessalonicenses, vamos ali em Tessalonicenses então. Lá o que Paulo está dizendo. Irmãos, em nome de nosso Senhor, 1 Tessalonicenses 3, versículo 6. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vós sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, de dia e de noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos direito de receber o sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Será que é tão difícil? Será que é tão difícil de enxergar isso? Então, para mim, que antes vivia encoberto, o evangelho para mim não era, eu não conseguia revelar,
Hoje nós temos vários e vários irmãos, né, que conseguem passar o Evangelho, e eu aprendi isso graças a Deus, a passar o Evangelho de uma maneira com que as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que se reúnem com nós, conseguem enxergar isso claramente. Então aqui, Paulo está dizendo, se afasta daqueles que vivem sem trabalhar, daqueles que vivem desordenadamente. Aí aqui, voltando aqui para esse... Aí aqui de 1 Pedro, aqui é Pedro que está dizendo, que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Quantos querem servir hoje? Servir mesmo, servir na palavra, na essência dela, servir. O que é servir na essência? Servir é estar disposto a ajudar mesmo as pessoas. É olhar aquele que está passando diversos tipos de problemas, não só ir na casa muitas vezes dar um conselho, mas muitas vezes precisar ajudar mesmo. Versículo 3, não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês. Meu Deus, hoje isso é o que mais tem acontecido. Homens que dominam sobre o povo que se diz ser de Deus, mas quem domina é eles. Eles é que determinam tudo. Por que nós hoje congregamos de uma forma que não tem mais essa questão de liderança, essa hierarquia que o sistema religioso propõe? Porque a hierarquia do sistema religioso, ela é uma hierarquia como se fosse um regime militar. Que aquele que se diz ser mais alto, que não existe isso no reino de Deus, aqui o próprio Pedro se considerou presbítero, ancião, junto com os outros anciãos. Eles não se consideravam melhor do que ninguém. Tanto que quando lá em Atos 15 houve aquela grande contenda, que eu falei no vídeo passado, a contenda foi tão grande que eles tiveram que ir a Jerusalém para conversar com todos. E lá Pedro chamou os anciãos, chamou a congregação, chamou os apóstolos para que todos debatessem junto, porque eles sabiam que eles também sozinhos não eram nada. Então não existe essa hierarquia que eles colocam hoje, que o líder manda, aí depois tem outro, isso é tudo bobiça. O corpo de Cristo é para viver junto, andando junto, com ordem, com decência, cada um escutando o outro, porque todo mundo é importante. Todo mundo tem uma palavra ativa. Todos aqui precisam ser escutados. Então aqui veio o conselho de Pedro. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês. Eu participei de muito tempo da instituição religiosa e a gente deve obedecer tudo nos mínimos detalhes. E se tu não obedecer, é simples, tu não permanece ali. Se tu não obedecer, tu é um rebelde, pronto, ponto final, acabou-se. Certa vez eu conversei com um casal de líderes, eles estiveram na minha casa, a gente conversou, aí entramos eu já estava quase saindo dessa instituição, porque eu já não acreditava mais no dízimo, por ler e por Deus começar a abrir um entendimento, e um dos dois do casal falou assim para mim, não, mas tu tem que começar a pesquisar coisas a favor do dízimo e não contra. Daí eu fiquei pensando. A instrução não foi assim, ó. Não, faz o seguinte. Ora a Deus, busca na palavra. Se for para te continuar dando, Deus vai te abençoar. Se não for para te continuar dando, Deus também vai te abençoar. Porque o foco do Evangelho é esse. O foco do Evangelho é o quê? Deus ama de tal forma que Ele vai te revelar o que é certo e o que é errado. Não tu chegar e dizer assim, não, começa a procurar coisa a favor do dízimo. Aí fica fácil para todo mundo. Aí tu tá criando um monte de robô que pensa que só segue o teu conselho. Mas graças a Deus que nós enxergamos isso.
Aí depois a questão do dominar aqui, vocês sabem que hoje os líderes dominam sobre o povo. Né? Basta você ver numa instituição mais cheia de regras, a pessoa antes andava de camisa regata, de bermuda, de calção. Aí ela automaticamente vai para ali, aí tu vai conversar com a pessoa, aí a pessoa, não. Agora eu estou usando camisa de manga comprida e calça comprida porque Deus tocou no meu coração. Amém, tá? Deus tocou no teu coração, então tá. Aí tu conta nos dedos, se aquela pessoa se afastar da instituição religiosa, o que ela faz? Volta a andar de bermuda e sem camisa, mas para aí. Se foi Deus que tocou no teu coração, por que tu parou então? Isso é só uma prova de que não é Deus quem toca no coração. É por causa da maneira que a instituição vive e ela quer que tu ande. Se tu não andar daquela forma, tu não vai lá dentro ter cargo, tu não vai ter aquilo que tu almeja chegar. Eu quero ser um pregador, quero ser um cantor, tu vai ter que andar dentro daquele ritmo. Então isso é dominar. É colocar dogmas, doutrinas do teu jeito, da tua vontade. Versículo 4. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Sejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro e os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Escrevo para vocês esta pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois nessa graça, a igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Cumprimentem-se uns aos outros com o ósculo santo. Então, irmãos, esse vídeo aqui eu fiz, até passou já bastante do que eu me propus a fazer, porque na realidade eu tive que ler 2 capítulos. Mas peguem vocês esses 2 capítulos e leiam. E vejam se o que eu estou falando é da minha cabeça, é loucura minha, ou se é simples assim de entender. Amém, irmãos? Boa noite, obrigado e até o próximo vídeo, tá?